Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom? Tem muito tempo que eu queria falar alguma coisa sobre João Guimarães Rosa, o impacto da obra dele na minha vida, algum livro em particular. Muito interessante porque o meu primeiro contato com a obra de Guimarães Rosa foi através do Grande Sertão Veredas, que a Rede Globo de televisão apresentou há muitos anos, creio que em 1982, não sei exatamente quando foi, mas aquele foi o primeiro contato. Depois, morando aqui em Minas Gerais, um dia nós estávamos numa roda lá no convento dos dominicanos, conversando, e eu disse que não gostava de Guimarães Rosa, porque eu achava que Guimarães Rosa, a obra dele queria imitar o Nordeste brasileiro e ele não tratava do Nordeste propriamente na sua obra. E um colega nosso, um amigo nosso lá do convento, Cláudio Vianney Malzone, um escritor, hoje, o Cláudio olhou para mim e disse: "O que é que você já leu de Guimarães Rosa?" Eu disse: "Bom, eu não li nada não, eu vi o Grande Sertão na Globo." Ele levantou da mesa e disse: "Então eu não vou discutir com você, Tarzan, porque eu não discuto um escritor ou uma obra com alguém que não conhece." E aquilo foi uma vergonha enorme que eu passei diante de meus colegas, até porque eu sempre fui um ávido leitor. E a partir dali, então, eu tomei como um desafio pessoal ler, conhecer toda a obra de Guimarães Rosa, e comecei pelo livro Primeiras Histórias, que é esse livro aqui, esse mesmo que eu tenho em mãos, foi ele que eu li, uma edição antiga de 1967, essa edição aqui da editora José Olímpio, e então fui ler Primeiras Histórias, depois Sagarana, depois O Grande Sertão, e toda a obra dele, na verdade, tudo aquilo que ele publicou, eu terminei lendo. Primeiras Histórias foi um livro que marcou muito a literatura brasileira e o conjunto da obra de Guimarães Rosa, porque aqui ele radicaliza muito mais a questão da linguagem até do que noutros trabalhos seus. Talvez o grande mérito, o grande insight de Guimarães é porque nós convivemos ali na sua obra com sertanejos, pessoas muito simples, semi-analfabetas na maioria das vezes, mas de um conhecimento empírico muito grande, uma experiência de vida muito grande, de maneira que às vezes nós temos a impressão de estar convivendo com aquele universo de Parmênides, de Eleia, Tales de Mileto, ou seja, na pré-socrática, naquele período pré-socrático, né? E a radicalidade da linguagem, ou seja, ele não só radicaliza o discurso, a reflexão, a cosmovisão, mas principalmente a própria língua, que ele transgride a língua portuguesa. Evidentemente, isso provocou um choque muito grande na época, sobretudo nos meios mais ortodoxos, defensores de uma gramática pura, mais um discurso muito mais elitista e intelectualizado. Guimarães, como ninguém, soube então fazer esse trabalho. E esse livro, Primeiras Histórias, que não é o primeiro livro dele, evidentemente, ele tem 21 contos, histórias muito curtas, que foi também o que surpreendeu a crítica, porque depois de Sagarana, de Grande Sertão, as pessoas até duvidavam que ele fosse capaz de, numa história muito curta, poder contar um bom causo. A Terceira Margem do Rio é um livro, um conto muito interessante, inclusive Nelson Pereira dos Santos filmou A Terceira Margem do Rio e foi aqui em Paracatu, aqui na nossa região, no Rio Paracatu. Muita gente aqui da cidade chegou até a acompanhar todo o trabalho de filmagem. Nesse livro tem uma frase muito interessante
que quando eu vim para Minas, né, nordestino, pelo menos ali no sertão do Siridó, nós falamos a palavra inteira. Eu lembro que quando eu cheguei em Minas, o meu primeiro escândalo foi a minha professora de língua e literatura olhar para mim e perguntar: você vem de onde? Isso para mim, eu lembro que eu fiz uma carta para minhas irmãs, comentando que aqui a professora de português fala você. Para a gente isso era inconcebível ali no sertão do Siridó. E a vivência aqui em Minas e o contato com Rosa me fez perceber essas nuances, esse minimalismo mineiro, né? De encurtar palavras, juntar às vezes 3, 4 palavras numa só expressão. E depois de muito tempo em Minas, a gente entende, percebe essas nuances e vivencia. Uma frase aqui me tocou, principalmente naquela época, motivo pelo qual em muitos momentos eu como professor de filosofia, gostava de trabalhar essa frase, principalmente quando ia pegar a filosofia pré-socrática, conforme eu falei aqui, Parmênides de Eleia e outros. Ele diz: o personagem, o homem, vai embora, pega uma canoa, vai sair de casa, enfim. E aí a mulher olha para ele e diz: "Você vá, você fique, você nunca volte." Eu acho isso fabuloso, fantástico. A mudança do discurso, a intimidade muito grande, né? Você vai, ou seja, é alguém muito íntimo. Você fique, já está um pouco distante, você nunca volte. Aí se distanciou completamente, se tornou um estranho, ou seja, ó, meu esposo, você não precisa voltar mais para casa, fique onde você pensa que vai. Há outro conto aqui muito bonito que é Famigerado, é fantástico também. E outros tantos, meu Deus, Nenhuma, Fatalidade, Sequência, As Margens da Alegria, todos. Guimarães Rosa é sempre uma leitura urgente e necessária na vida de todos nós. Se nós quisermos compreender o Brasil profundo, o Brasil distante do burburinho da capital, do barulho do mar, se nós quisermos conhecer esse Brasil profundo, seguramente Guimarães Rosa vai nos revelar um Brasil que é desconhecido da grande maioria dos brasileiros. Aliás, a literatura tem esse poder nos revelar, nos mostrar um povo, uma nação. Nós precisamos desenvolver esse nosso amor pelo Brasil profundo, pelo sertão, o grande mistério que envolve o sertão brasileiro. Por isso que hoje e sempre eu peguei Primeiras Histórias apenas como referência, porque foi o primeiro livro que eu li de Guimarães Rosa, mas toda a obra de João Guimarães Rosa é sempre um bom remédio para qualquer alma aflita. Um grande abraço e continuemos roseando o mundo. Um beijo para vocês.